Que a justiça e o direito estejam conosco. Sejam muito bem-vindos para este novo projeto chamado Um Artigo de Cada Vez. Na aula de hoje, iremos analisar o artigo 190 do Código Civil. O que diz o artigo 190? A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Primeiramente, é importante fazermos aqui uma hermenêutica para descobrirmos, afinal de contas, o que seria esta exceção. E ao descobrirmos, utilizando aqui uma hermenêutica literal, nós já conseguiremos resolver bem este imbróglio. A grande questão é, leia por exceção, leia defesa, contestação, que pode ser utilizada num processo pelo réu. Então, novamente, fazendo uma leitura agora com uma expressão um pouco mais simples e mais fácil de se alcançar. A defesa prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. A ideia, então, aqui é que tanto o ataque quanto a defesa prescrevem no mesmo prazo. A ideia, meus caros, é exatamente evitar que tenhamos uma situação de injustiça ou até mesmo uma situação totalmente inusitada. Porque quando a gente vê essa situação desse artigo, e analisando numa situação concreta, nós teríamos o seguinte: o credor tem um prazo prescricional para cobrar o seu crédito. Uma vez que esse prazo se implementou, ele não tem mais condições de exercer essa pretensão, essa cobrança, essa execução. Da mesma forma, se porventura o seu devedor for também seu credor e vier a ajuizar uma ação contra ele, cobrando um outro crédito, este credor não poderá usar em sua defesa esse crédito prescrito, que ele poderia usar como, por exemplo, uma compensação, mas ele não vai poder se valer do Instituto da Compensação, porque a exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Para aqueles que estão estudando para concurso, gostaria aqui de deixar uma questão que caiu para analista judiciário do IBFC, área administrativa, TRE, lá do Pará, em 2020. Analise comigo. Acerca das disposições do Código Civil de 2002 sobre a prescrição, analise as afirmativas abaixo. Analise aí, você que está na sua casa, está no transporte, está curtindo um final de semana, às vezes debaixo de uma árvore, escutando esse artigo. Vamos a elas. Primeiro, a exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. 2. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. E 3. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Aqui nós temos aquela questão em que são confrontadas agora para saber qual a alternativa correta. Então, letra A, as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas? B, apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas? C, apenas afirmativas 2 e 3 estão corretas? E D de dado, apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Analise, 5 segundos aí é 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa correta, alternativa A. De modo que todas as situações apresentadas estão corretas. Realmente, a exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes e a prescrição que se inicia contra uma pessoa continua a correr contra seu sucessor. Então, é uma imensa alegria podermos iniciar esse projeto chamado Um Artigo de Cada Vez, porque eu sei quanto o dia é corrido para vocês e de repente pode ser esse artigo 190 que nós acabamos de analisar, que seja aquela possibilidade que faz você passar para a segunda fase da OAB, por exemplo, ou que te garante uma segunda fase de um concurso. Então não se esqueça, a exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.